acolher o peregrino, pra vestir o que está nu, pra dar pão a todo aquele que tem fome. É preciso sempre estar aos pés de Jesus pra adorar e bem dizer quem a força pode dar. O amor não cansa e nem descansa. Ele é capaz de gerar a esperança. O amor não cansa e nem descansa. Ele é capaz de gerar a esperança. Nivaldo, como vocês sabem, era um assaltante. Antes de conhecer a comunidade, antes da conversão, ele arriscou a vida muitas vezes para o mundo, para as drogas, para o crime. E, de fato, ele fez o golpe melhor da vida. Qual foi o golpe do bom ladrão? Roubar o paraíso na última hora da sua vida. Nivaldo não roubou na última hora, mas recebeu esta graça realmente de poder fazer uma experiência tão forte do Senhor, que a um certo ponto essa experiência mudou radicalmente toda a visão das coisas. É tempo de grande miséria, é tempo de grande misericórdia. Ninguém é tão pobre que não tem algo para dar, nem tão rico que não possa receber. Nivaldo da Cruz, um jovem missionário da comunidade Aliança de Misericórdia, que consome a sua vida por amor da evangelização dos pobres. Um jovem que vive por caminhos tortuosos, caminhos de perdição, drogas, prostituição, tráfico, mas encontrou a verdade de Jesus Cristo. E quando encontra Jesus, encontra os caminhos da verdade, o caminho do amor. Ele se consome por amor de Jesus Cristo, o Deus que se consome por amor de cada um de nós. Deus que não só vive de amor, mas morre de amor pelos seus. A história do Nivaldo é a história que completa a coletânea da série Aliança no Céu, aqui no programa Histórias em Oração. Eu quero convidar você, numa atitude de oração, a acompanhar a história. Eu saí de casa, né? Saí de casa, fui morar na rua, né? Logo da rua, logo em seguida eu já comecei nas coisas erradas já, né? Já comecei a cheirar cola, cheirar algumas outras coisas que tinha no momento, né? Logo depois eu comecei já a envolver e bater carteira, depois comecei a envolver alguns assaltos, delitos pequenos, né? Que me levou para a FEBEM, né? Fiquei os 3 anos, no período de 3 anos, né? Aí nesse período de 3 anos foi onde é que eu conheci o Nivaldo. Eu estava começando uma pastoral na FEBEM, né? Tava vindo algumas pessoas de fora, né? Pregar a palavra, com o intuito de resgatar a gente, né? Do meio criminal, né? Mas para mim no início era uma desconfiança, né? As pessoas que a gente não tinha nem contato, né? Tinha umas pessoas de fora do Brasil, né? E logo em seguida eu me deparei logo com o Nivaldo, né? Que era uma pessoa que para mim era como eu, ele não, pela simplicidade, primeiro, já não gostava de sapato, né? Estava sempre de chinelo, então é uma coisa que me chamava a atenção, né? Na vida do Nivaldo, o lema "O amor não cansa e nem descansa" era algo muito forte. Na verdade, era uma frase de São João da Cruz, "O amor não cansa e nem se cansa", que o Nivaldo, na sua leitura, mudou um pouquinho o final dessa frase e colocou "O amor não cansa e nem descansa". Era um sinal forte da vida do Nivaldo. O amor concreto, a forma de cuidar dos pobres era algo muito forte na vida dele e ao mesmo tempo era uma disponibilidade plena, a ponto que ele buscava uma doação total, onde ele não se cansava por querer fazer o bem. Era dessa forma que o Nivaldo vivia, trabalhava, realizava a sua missão, era dessa forma que ele mantinha um contato com as pessoas, procurando em cada palavra e em cada gesto manifestar o amor de Deus. Então a vida dele procurava ser, acima de tudo, uma imagem do amor de Deus, desse amor que não cansa e não descansa. Eu fiz um retiro com o Padre Antonello no ano 2000, foi um retiro para jovens.
E ali o Padre Antonello falou da obra, né, que estava nascendo, a Aliança da Misericórdia, que ele tinha intenção de trabalhar com as pessoas de rua. E eu me senti muito tocada e depois do retiro eu resolvi ir conhecer a casa. E, na verdade, se eu não me engano, eram só 4 pessoas que moravam, os padres, o Nivaldo, né? Acho que os 3 padres e o Nivaldo. E eu fui até a casa, aqui na Vaiandava, para levar uma doação em dinheiro, um cheque, porque eu queria ajudar, né? Eu queria ajudar a pagar o aluguel, alguma coisa assim. E quem me recebeu foi o Nivaldo, né? Eu não o conhecia e ele me recebeu com um sorriso lindo, como se já me conhecesse há muito tempo. E começou a conversar, né? Começou a contar quem ele era, né? Porque como ele tinha chegado ali naquela obra, como tinha sido a vida dele, né? A vida sofrida. E ele começou a me contar as coisas e conversar comigo, assim como se nós já nos conhecêssemos há muito tempo. Olha, o testemunho dele foi um testemunho de quem realmente tinha pressa de salvar, pressa de evangelizar, pressa de levar ao mundo uma salvação de um Deus que se alegra, como diz Papa Francisco, em perdoar. A alegria de Deus é perdoar. Nivaldo transmitia esta alegria, a alegria de poder levar almas para o Senhor. Era sincero, era uma pessoa boa, era uma pessoa caridosa, era de fato um irmão junto com os outros irmãos. E era dessa forma, procurando construir sempre o bem comum, que o Nivaldo vivia esse relacionamento fraterno, não só com os irmãos da comunidade, mas de forma especial com os pobres que ele cuidava. A sua fraternidade era, em primeiro lugar, também aqueles irmãos mais pobres, aqueles que moraram na rua. O primeiro grupo que a Aliança tirou da rua, que eram pessoas até bastante perigosas, era com essas pessoas que o Nivaldo ia tecendo esses relacionamentos profundos, relacionamentos de amizade, mas acima de tudo de uma entrega. Ele queria que essas pessoas se voltassem para Deus. Ele queria que essas pessoas encontrassem o mesmo Deus que transformou a vida dele e que podia transformar a vida de tantos outros. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, por este nosso filho Nivaldo, que na sua vida teve experiências, podemos dizer, terríveis, mas você preparou ele para poder se encontrar contigo e para poder ser um fruto de amor para tantas pessoas que estavam como ele na perdição. Te agradeço, Senhor Jesus, por este filho tão amado, tão simples, tão humilde, mas tão desejoso de poder chegar à santidade. Que ele possa se encontrar continuamente no meio de nós. Te pedimos esta graça mesmo, porque os santos não vivem somente na terra, mas vivem também no meio de nós para poder salvar muitas almas e tocar os corações de tantas pessoas. É por isso, Jesus, que eu te peço esta graça, que ele possa realmente se tornar um filho que do céu vai salvando muitas almas. Contou a história dele para mim, entendeu? Não só para mim, para todos os outros internos que tinha. E nesse período aí foi quando eu comecei a acreditar, né? Acreditar em que o cara viveu aquilo mesmo, né? Ele começou a contar os assaltos dele, né? E ele sempre comentava, né, dos assaltos que ele fazia. Então, motivava não só eu, né? Tipo assim, motivava do que sentido? Ele conseguia prender a gente nele, a atenção nele, né? Ele era o centro das atenções. Porque todo mundo queria ouvir ele, né? Naquele pensamento de sair, mas não para usar o que ele fez de bom para ele, a gente usar aquilo que ele fez, entendeu? Crescer e tal, no mundo do crime. Mas aí ele tinha uma forma diferente de falar com a gente, né? Fazer uns momentos de oração, né? Então, um bom ladrão, porque, como diz São Paulo, se vocês no passado serviram o pecado com a malícia, com muita mais força, hoje podem servir o Senhor pela misericórdia. E Nivaldo fez a experiência desta misericórdia, de um Deus que o conhecia, que o chamou pelo nome e que o despertou a uma vida plena. E aí, naquele momento, ele se colocou ao serviço do Senhor com uma força, com uma radicalidade. Eu lembro quando íamos pregar juntos, eu nunca consegui pregar com tanta determinação, pois somente quem experimentou até o fundo a amargura do pecado consegue testemunhar com força a doçura da ternura, da paciência, da misericórdia do Senhor. Ele roubou.
esta graça e se tornou realmente santo em pouco tempo. Quando Nivaldo chegou na comunidade, era um momento em que eu estava pensando de discernir realmente esta mudança na minha vida. Eu tinha 45 anos. Estava numa missão em Campo Limpo e lá em Campo Limpo, que era a região de origem de Nivaldo, encontrei. Tinha acabado de se converter. Ele já tinha feito essa experiência forte de Jesus, um verdadeiro batismo do Espírito Santo através da palavra, que ele como analfabeta começou a ler e sentia o desejo de consagrar a sua vida para salvar aqueles que viviam a experiência passada dele, a experiência do crime. Então me procurou e me disse: Padre Henrique, olha, ninguém me acolheria. Pelo meu passado, pela minha história, era analfabeta, não conseguia estudar, tinha muitos limites também físicos, sofria de micrânia contínua. Mas eu sonho com uma comunidade que possa acolher os pequenos. Era isso que eu tinha no coração. Encontrou-se ajoelhado na frente do Senhor e pensou: Senhor, se você realmente existe, se realmente você me ama, manifesta-me o teu amor, mostra-me que você é Deus. Aliança de Misericórdia apresenta o lançamento Nivaldo, o Bom Ladrão. Adquira pelo telefone 11 3120 9191. 3120 9191. O amor não cansa e nem descansa. Ele é capaz de gerar a esperança. O Nivaldo, ele estava sempre ali, né? Sempre ali, sempre rodeado assim, né? E foi um fato que mais me chamava a atenção, né? Que um dia ele, no momento que teve lá, e ele falou, né? Com a Bíblia dele na mão, né? Se quem acredita em Deus, vem aqui que Deus vai mudar a sua vida. E aquilo para mim eu fiquei pensando, né? Será que muda mesmo? E ele falava que Deus mudou a vida dele. E aquilo para mim começou a mexer comigo. O que mais me admira na experiência que o Nivaldo viveu foi a sua coragem de romper com o pecado para poder fazer uma escolha profunda de Deus. Nós sabemos a história do Nivaldo, ele era um traficante, era envolvido com gangues, com crime, com assalto a banco. E de repente, quando ele faz a sua experiência de conversão, ele rompe fortemente com o pecado. Tanto que ele mesmo dizia que ele tinha substituído a arma por uma outra arma, a arma de fogo, por uma arma de Deus. Ele carregava sempre na cintura a cruz. Essa cruz era o seu sinal mais forte. Então a coragem que o Nivaldo teve de romper com uma vida de pecado, romper com o passado, para construir uma nova vida é algo que me admira muito. Porque ele não ficou lá em cima do muro, ele não ficou com um pé lá e um pé cá. Ele rompeu com tudo e fez uma escolha profunda por Deus. É essa coragem, é essa entrega, é essa força que o Nivaldo encontrou em Deus que me admira e também me impulsiona a buscar a Deus a sempre mais. Jesus, neste momento eu te peço a intercessão de Nivaldo por todas aquelas pessoas jovens que fizeram Talitacum, outras experiências fortes, da tua presença na vida deles, mas que sentem muita dificuldade para permanecer longe da droga, do álcool, do sexo, de tudo aquilo que te afasta, que afasta ele de você. Jesus, eu te peço que Nivaldo agora possa se apresentar a ti, na frente de ti, para poder dizer, para poder pedir para você, ó Jesus, de poder ir no meio, perto destas pessoas que estão tendo dificuldades e que sintam a presença de Nivaldo, porque ele possa se tornar uma força, resistir a todas as chagas, a todas as tentações. Coloca-te, Nivaldo, na frente do mal e na frente desta pessoa que está pedindo socorro.
porque você possa se tornar, junto com o anjo São Miguel, protetor destas pessoas que ainda não se fortaleceram no caminho da santidade. Nivaldo da Cruz tem uma grande importância para a comunidade Aliança de Misericórdia, porque ele foi o primeiro missionário que procurou os padres Antonélio e Henrique e decidiu largar tudo para fazer parte desta família. Este passo, que foi seguido por muitos de nós, ele veio e de coração muito aberto, começou junto com os nossos padres fundadores o trabalho com os mais pobres e por decisão do Nivaldo, junto com os outros, abriu a primeira casa de acolhimento da Aliança de Misericórdia. Além disso, a forma como o Nivaldo entregou a sua vida logo depois daquele encontro, pregando para os jovens da Fundação Casa, foi um grande sinal de vida para todo o carisma Aliança de Misericórdia. Aquele acidente de carro, quando ele saiu de casa para buscar um morador de rua que tinha fugido da casa de acolhida, certamente desejou dar a sua vida por alguém que precisava muito e se tornou para nós da Aliança de Misericórdia um ícone de bom pastor que dá a vida pelos seus. Alguém que foi tocado pelo pecado, mas totalmente transformado pela misericórdia. Quantas vezes Nivaldo sofreu, lutou com todas as dificuldades externas de uma fundação que foi heroica realmente, e também com as dificuldades interiores de um jovem que queria lutar pela castidade, lutar pela fidelidade, e Nivaldo viveu isso santamente. E foi a minha mudança, né? Foi o que me mudou, né? O que me mudou. Foi ele me fez mudar, né? Pelas pequenas atitudes, né? Um pequeno gesto de passando a mão na cabeça da gente quando ele estava lá assim, né? Ele fazia, ele era uma pessoa tipo, o olhar dele, né? Aquele sorriso de lado que ele dava pra gente, mas sempre, né? Esperando que a gente mudasse, né? Da mesma maneira que ele mudou, né? Ele acreditava em nós que a gente ia mudar, né? Ele não queria que a gente passasse o que ele passou. Porque ele falava pra gente, né? Olha a minha idade, olha a idade de vocês, né? Uma coisa que ele falava que eu sempre recordo, né? Todo mundo tem um herói, né? Ele era o meu herói, assim, que depois que eu fiquei grande que eu fui ver que eu tinha um herói, né? E que lindo, não? Poder mostrar para vocês como da cerejeita, do lixo, da violência, da droga, podemos chegar, o homem pode resgatar a sua vida e se tornar um grande homem jovem que vai olhando sempre para o alto. E a graça que nós queremos pedir para você, papai e mamãe, porque você possa pedir também. Agora, porque os teus filhos, que provavelmente, quem sabe, esperamos de não, mas que estão na droga, no álcool, não na vida desregada, possam, através da tua oração, encontrar o caminho de Deus, né? Então, quero mesmo dizer para vocês, não desanime nunca, 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 né? Vocês podem ir na rua ver uma pessoa que está deitada no chão. Nós podemos dizer para vocês, e através deste testemunho vocês já experimentaram, que todo mundo tem um coração de amor. Então, coragem, não fique desanimado e não diga, por favor, nunca não tem jeito. Ao contrário, através do teu sim, através da tua crença, tem jeito para salvar uma humanidade. O amor não cansa e nem descansa. Ele é capaz de gerar. Louvores são dados a ti, Jesus. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805. 11 98731 1221. Ele é capaz de gerar.
Assim que eu cheguei na casa do Botuquara, o Nivaldo se aproximou, me cumprimentou com um grande sorriso, me acolheu muito bem e disse, olha, essa casa também é sua casa. Aquilo me tocou muito, né? Tocou porque era uma acolhida diferente, era um amor que transpassava pelos seus gestos e que tocava o coração de todas aquelas pessoas que para ele eram bênçãos poderosas. Isso é algo que me ilumina muito, né? Ao conhecer o Nivaldo como primeiro missionário da Aliança, o que fica no meu coração é o desejo de poder acolher cada pessoa que vem à nossa casa da mesma forma, com a mesma alegria, com a mesma disposição, com os mesmos gestos concretos, para que a nossa porta nunca esteja fechada para quem bate. É um testemunho do Nivaldo que ficou para mim e acredito para muitos missionários dessa família Aliança de Misericórdia. A simplicidade que ele tinha, assim, de poder parar para dar atenção para as pessoas, que é uma coisa que eu não abro mão disso. Teve um sentido assim muito importante na minha vida, porque ele falava para a gente de uma forma da vida bem, tipo assim, parecia que a gente não tinha vivido aquilo, né? Mas no auge daquele tempo a gente já tinha uma vivência já nas ruas, já que tipo impressionava muitas pessoas, como parava para a gente. Mas ele não, ele veio e trouxe uma outra vivência para a gente, uma outra vivência da sociedade, como a sociedade ia nos enxergar, entendeu? Se a gente fosse um criminoso, entendeu? Então, isso para a minha vida foi muito gratificante. Eu que não tinha visita, para mim, eles eram a minha visita, né? Ele é o meu herói, assim, que me trilhou, que me mostrou a realidade da vida, assim. Ele, chamado Nivaldo da Cruz, mesmo por isso, por este amor que tinha para a Santa Cruz, e ele, agarrado ao crucifixo, sentiu uma força que soltou o crucifixo das suas mãos, o crucifixo voou, quebrou um braço, o crucifixo dele ainda tem esse braço quebrado, que lembra aquela luta, aquela noite contra as tentações do inimigo, mas ele venceu e chegou ao encontro com Deus numa postura de grande pureza. Eu sou testemunho porque dirigia ele também espiritualmente, de grande santidade. E ele sempre vencia pela cruz, também nos momentos de fadiga. Na casa de acolhida era sem estrutura. Quando acolhemos os primeiros da aliança, ele venceu sempre pela cruz e pela perseverança. Até o fim, ele deu a vida pelas suas ovelhas. A igreja é regada pela entrega de homens e mulheres que se consomem por amor de Jesus Cristo. Nivaldo da Cruz foi um missionário da comunidade Aliança de Misericórdia que compreendeu essa entrega, que devemos aprender com cada homem, porque cada homem tem sua história para contar, cada homem tem o seu mistério para revelar, cada homem tem uma miséria que invoca misericórdia. O Papa Francisco, nesse tempo, tem nos alertado e nos convidado a viver, a misericordiar. Quer dizer, nós precisamos dar misericórdia, ser misericórdia. Mas ele disse também que nós precisamos ser misericordiados, precisamos estar cheios da misericórdia. A nossa fraqueza, as nossas debilidades é o lugar onde podemos acolher esse grande amor do Senhor que é a misericórdia. Por isso eu quero convidar você a abrir o seu coração para receber a bênção do Senhor no programa de hoje, através do nosso querido Padre Antonello. E agora que vimos as maravilhas, vimos os testemunhos de tantas pessoas, né? Vimos que ele morreu não para si mesmo, mas mesmo para doar a vida. Eu proponho para você que agora neste momento provavelmente está em uma situação dramática, olha por este jovem, que por quanto cansado ele decidiu de procurar aquele homem que fugiu da nossa casa de acolhida. Este gesto é verdade. Ele voltando encontrou a morte, mas foi salvação para ele, está sendo salvação para você. Porque através deste gesto você compreende que aquilo que vale é dar a vida, não manter a vida para si mesmo e se tornar egoísta. Então, queridos, eu quero abençoar todos vocês. Sejais fortes nesta escolha. A única coisa na vida é dar a vida para o bem e para amar. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus, porque Ele é fiel e Ele é misericórdia. A comunidade Aliança de Misericórdia não é somente uma comunidade de consagrados, mas muito mais é um movimento que quer gritar para o mundo a misericórdia do Senhor, sermos expressão do amor misericordioso do Senhor para tantos corações. Eu quero convidar você a conhecer um pouco mais da nossa comunidade, é muito simples. Entre no nosso portal misericordia.com.br, misericordia.com.br. E eu já quero agradecer a muitos internautas que têm entrado no nosso site e têm conversado conosco através do nosso e-mail faleconosco@misericordia.com.br. Lá você tem agradecido pelo programa Histórias em Oração, você tem colocado os seus dados para se tornar um novo sócio e nós queremos estender as nossas mãos para você, pedindo, mas também agradecendo. Muito obrigado por você também, através do faleconosco@misericordia.com.br, mandar suas intenções. Queremos rezar com você e queremos rezar por você. Eu quero convidar você também a interagir conosco através das redes sociais, facebook.com/iesmisericordia e no Twitter, @iesmisericordia. Eu quero saudar você e convidar você a estar juntinho na próxima semana com mais uma história e mais uma unidade de corações para bendizer o nome do Senhor por tantas graças derramadas. Que Deus abençoe a sua vida. O amor não cansa e nem